Antes mesmo do mundo despertar completamente, há um instante sagrado que poucos percebem. Um momento entre o fim da noite e o início do dia, em que o céu ainda guarda o resquício da escuridão, mas a luz já começa a nascer em silêncio. É nesse intervalo invisível que Deus sussurra ao coração desperto: hoje eu ainda estou contigo. E talvez essa seja a verdade que você precisava ouvir agora, porque nem sempre acordar é sinônimo de paz. Às vezes abrimos os olhos carregando o mesmo peso que levamos ao dormir. As mesmas preocupações, as mesmas perguntas, os mesmos silêncios que gritam por dentro. Mas hoje, através desta oração, Deus quer te lembrar que há uma promessa viva esperando por você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29:11. Não é apenas uma frase bíblica, é um compromisso divino. É como se o próprio Criador dissesse: eu te vejo, eu conheço teus caminhos, e mesmo que você não compreenda, eu estou conduzindo tudo com um propósito. Nesse início de manhã, enquanto o mundo ainda se ajeita em seus ruídos e rotinas, você foi chamado para algo maior. Não apenas para existir, mas para confiar. Porque confiar é um ato espiritual. É olhar para o invisível e acreditar que ele é mais real do que o que os olhos mostram. É abrir mão do controle, não por fraqueza, mas por fé. Fé de que os planos dele são superiores, mesmo quando parecem distantes. Quantas vezes você orou pedindo direção e, em vez disso, recebeu silêncio? Quantas vezes desejou uma resposta rápida e só encontrou espera? Hoje, através desta oração, você será lembrado de que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele não trabalha no barulho. Ele molda em segredo. Ele costura o invisível para que, no tempo certo, tudo se revele com propósito. Jeremias foi um profeta em tempos de exílio. Falava com um povo cansado, longe de casa, sem esperança. Mas mesmo nesse cenário, Deus declarou: meus pensamentos são de paz, não de mal. A promessa era clara. Há esperança, há futuro, há um fim desejado, mesmo para aqueles que não enxergam saída agora. Então respire fundo. Deixe que esta oração se torne um bálsamo na sua alma. Você está começando o dia, mas Deus já o terminou. Ele já foi à sua frente, já tocou portas que você ainda não bateu, já acalmou ventos que você ainda não enfrentou. E acima de tudo, Ele preparou paz, não confusão, não desespero, não perda, mas paz. E essa paz, que excede todo entendimento, será a tua companhia enquanto este dia caminha. Confiar em Deus não é fácil quando tudo vai bem. É ainda mais difícil quando tudo parece calado. Quando os planos que você fez ruíram sem aviso. Quando as portas que você orou para abrirem permaneceram trancadas. E o céu, mesmo cheio de estrelas, parece longe demais para te ouvir. É nesse tipo de silêncio que nasce a confiança verdadeira. Não a confiança que se apoia em promessas humanas, mas aquela que se firma na fidelidade divina. E talvez hoje, neste exato momento, seja isso que Deus deseja gerar em você. Não apenas uma fé que pede, mas uma fé que espera, que aceita, que caminha mesmo sem ver. Há algo misterioso no escuro. Deus age de maneira especial onde não há luz visível. Ele planta sementes de transformação em terrenos que parecem estéreis. Ele não trabalha com o calendário dos homens, nem se limita aos relógios do tempo. Ele trabalha com propósitos. E o propósito dele para você hoje pode não ser explicado, mas será revelado no tempo certo. O que hoje você vê como atraso, amanhã você chamará de proteção. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Porque os caminhos de Deus não são como os nossos, e é exatamente por isso que são perfeitos. Lembra de Jeremias? Ele falava com um povo em exílio que havia perdido tudo: sua terra, seu templo, sua rotina, seus sonhos. Era como se Deus tivesse sumido. E então ele fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso é poderoso, porque quando você sente que ninguém te entende, Deus afirma: eu penso em você. Não como o mundo pensa, com pressa, cobrança ou comparação. Ele pensa com amor eterno, com planos de paz. Ele não te esqueceu.
Ele não ignorou tuas orações. Ele não te abandonou no meio do caminho. Essa manhã pode ser o recomeço. Não porque algo mudou fora de você, mas porque algo começou a nascer dentro. A confiança. Não a confiança arrogante de quem exige respostas, mas a confiança mansa de quem descansa nos braços de um pai. Um pai que vê antes, age antes, prepara antes. E que escreve histórias que fazem sentido até mesmo nas partes que hoje parecem sem sentido. Talvez você acorde cansado, exausto, machucado por dentro. Mas mesmo assim, você foi escolhido para viver este novo dia. E isso significa que a obra ainda não acabou. Que há esperança onde parecia fim. Que há propósito mesmo no que você ainda não entende. Que há cura onde você ainda sente dor. Porque Deus é assim. Ele transforma cinzas em testemunho. Transforma o deserto em altar. Transforma a espera em fé. E a fé, meu irmão, minha irmã, é o que te faz caminhar quando tudo parece parado. Então, enquanto o dia nasce, que essa confiança silenciosa floresça aí dentro. Porque mesmo que o mundo não veja, Deus vê. E Ele está construindo algo em você. Algo eterno. Algo forte. Algo que só a confiança no escuro poderia revelar. Há momentos em que tudo dentro de nós clama por respostas. A alma se contorce, o coração aperta, e os olhos se enchem de perguntas que não encontram voz. Por quê? Quando? Até quando? São gritos silenciosos que carregamos no peito enquanto tentamos sorrir para o mundo. Mas neste capítulo da oração, Deus te chama a olhar para cima, a levantar os olhos do caos da tua rotina e enxergar algo que vai além do agora. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55:9. Essa não é apenas uma afirmação teológica, é um convite à rendição. Porque quando você reconhece que Deus vê de um lugar mais alto, você aprende a confiar mesmo sem entender. Os pensamentos de Deus não estão presos ao ontem que te feriu, nem ao agora que te confunde. Eles estão ancorados no propósito eterno que Ele escreveu antes mesmo de você nascer. Ele sabe o que está permitindo. Ele conhece as batalhas internas que você não ousa contar a ninguém. E mesmo assim, Ele continua dizendo: meus planos são de paz. Isso não significa ausência de luta. Significa presença de propósito. Porque Deus não desperdiça a dor. Ele transforma tudo, inclusive aquilo que hoje parece perda. Quantas vezes você tentou controlar tudo? As pessoas, os resultados, o futuro? E quanto mais tentava, mais pesado ficava, porque o fardo de controlar o que só Deus pode fazer não foi feito para os teus ombros. Hoje, Ele te convida a descansar, não de forma passiva, mas com fé ativa. Fé que entrega, mas continua andando. Fé que solta, mas continua crendo. Fé que diz: mesmo que nada mude por fora, eu escolho confiar por dentro. Deus está alinhando coisas que você ainda nem imagina. Enquanto você ora, Ele move corações. Enquanto você espera, Ele reorganiza caminhos. Enquanto você silencia, Ele sussurra a outros aquilo que você nem conseguiu pedir. Porque os pensamentos dele são grandes demais para caber nos seus planos pequenos. E é por isso que às vezes Ele diz não ao que você tanto quer, para te dizer sim ao que você jamais imaginou. Você está neste exato momento ouvindo esta oração porque Deus quis, porque Ele sabia que você precisava ouvir isso agora, que você precisava ser lembrado de que não está sozinho nesse processo, que essa dor não é castigo, é lapidação, que essa espera não é tempo perdido, é preparação, que esse silêncio não é abandono, é sabedoria, e que os pensamentos dele, mesmo distantes dos teus, sempre trabalham a teu favor. Então, respira, entrega e confia. Porque quem caminha com Deus não vive por lógica, vive por fé, e a fé é o único idioma que Deus entende antes mesmo das palavras saírem da tua boca. Existe um tipo de oração que não depende de palavras bonitas, nem de fórmulas repetidas. É a oração que nasce do fundo do peito, muitas vezes em silêncio, com os olhos fechados e o coração em pedaços. É aquela oração que ninguém ouve, mas que os céus reconhecem.
A oração que sobe como perfume mesmo quando vem carregada de dor. É essa oração que Deus quer ouvir nesta manhã. Porque Ele não está procurando por vozes perfeitas. Ele está ouvindo corações sinceros. E o teu, mesmo cansado, mesmo ferido, continua sendo altar. Neste momento, enquanto você ouve esta mensagem, saiba, você está orando. Mesmo que sua voz não saia, mesmo que suas mãos tremam, mesmo que sua mente esteja confusa. A tua escuta atenta é por si só uma forma de oração. Porque orar é se conectar, é voltar os olhos para o alto e dizer, com tudo o que há dentro de você, eu ainda creio. E se você ainda crê, então ainda há milagre, ainda há esperança, ainda há movimento divino no invisível. Quantas vezes você achou que Deus não te ouvia, que Ele estava ocupado demais, distante demais, silencioso demais, mas Ele viu cada lágrima que caiu quando ninguém mais via. Ele ouviu aquele suspiro profundo no meio da noite. Ele sentiu o teu medo, o teu cansaço, a tua entrega. Porque antes de ser um Deus de respostas, Ele é um Pai de presença. E a presença dEle agora te envolve, como um manto de paz no meio do caos. Você pode não ter todas as palavras certas, mas tem a sinceridade que move os céus. Você pode não saber o que pedir, mas tem a humildade que atrai a atenção divina, porque a oração verdadeira não é medida pelo volume da voz, mas pela profundidade da entrega. E nesta manhã você está entregando tudo, consciente ou não, ao único que pode transformar cada detalhe da sua vida. Não importa o lugar onde você está agora. Pode ser na sua casa, no transporte, em silêncio no trabalho ou sentado, num canto buscando sentido. Este é o teu altar, este é o teu momento com Deus, e esta oração é o teu elo. Jeremias 29 continua dizendo, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está buscando com o coração inteiro. E isso é tudo o que Deus queria. Não perfeição, mas entrega. Não fórmulas, mas sinceridade. E essa oração que sobe agora, mesmo sem forma, mesmo sem força, está atravessando os céus e tocando o trono da graça. Existem dias em que levantar da cama já é um ato de coragem. Quando as promessas parecem distantes, os problemas próximos demais e o coração cansado. Mas mesmo nesses dias, ou talvez especialmente neles, a esperança insiste em permanecer. Não como um otimismo cego, mas como uma chama que Deus mantém acesa em você. É essa chama que silenciosamente transforma desânimo em força. Não uma força barulhenta, não uma força física, mas uma força espiritual que te faz continuar quando qualquer um já teria parado. E essa força nasce da esperança que vem de Deus, não do mundo. Jeremias 29:11. Não diz apenas que Deus tem planos, ele diz que esses planos são de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Isso significa que mesmo quando parece que tudo está estagnado, há algo avançando dentro de você. Deus não constrói futuro sobre pressa, Ele constrói sobre processos. E você está dentro de um processo divino. Pode não parecer bonito agora, pode doer, pode confundir, pode parecer que você está andando em círculos, mas Ele não faz obras inacabadas. Ele não começa algo para abandonar no meio. Se Deus começou algo em você, Ele vai completar. A esperança, quando vinda do céu, se transforma em combustível. E talvez você esteja ouvindo essa oração justamente porque sua alma grita por esse reabastecimento. Talvez ninguém saiba, mas você estava por um fio. Estava prestes a soltar tudo, a desistir de algo que você mesmo pediu em oração. Mas Deus te interceptou com essa palavra. Ele não quer que você desista. Ele quer que você respire, que confie, que continue, porque há algo sendo feito nos bastidores da tua vida que você ainda não vê, mas já te pertence. Enquanto você ouve estas palavras, algo está acontecendo dentro de você. Não é só consolo, é reposição. Deus está enchendo os espaços que a luta esvaziou. Está restaurando aquilo que o medo tentou arrancar. Está reacendendo o que a dor tentou apagar. Porque Ele sabe o quanto você tem lutado em silêncio.
Ele sabe o quanto essa fé custa. E é por isso que ele se apresenta agora como aquele que sustenta, mesmo quando tudo falha. Então, em vez de olhar para tudo o que ainda falta, olhe para o que já foi sustentado. Você está aqui. Você sobreviveu a noites que pareciam insuportáveis. Você caminhou por dentro de tempestades e ainda tem fé o suficiente para ouvir esta oração. Isso já é prova viva de que a esperança é mais forte que a dor. E se a esperança ainda está aqui, então o milagre também está. Porque onde há fé, Deus permanece. Onde há fé, nada termina. Onde há fé, tudo pode começar de novo. A espera pode ser um lugar desconfortável. É o território entre a promessa e o cumprimento, entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. E nesse espaço o coração oscila, entre fé e dúvida, entre esperança e cansaço. Talvez você esteja nesse ponto agora, esperando por algo que já orou 1000 vezes, pedindo uma resposta que parece nunca chegar, e cada dia que passa sem sinal se transforma em mais uma batalha interna. Será que Deus ainda lembra? Será que fui esquecido? Mas hoje, através desta oração, você vai lembrar de uma verdade que sustenta a alma. O tempo de Deus não se atrasa, Ele não trabalha. Com relógios humanos, Ele não se curva aos teus prazos. E isso não é crueldade, é proteção. Porque se Deus entregasse tudo no tempo que você quer, talvez não estivesse preparado para carregar o que pediu. O Pai que ama também sabe dizer ainda não. E essa espera, por mais dolorosa que seja, não é castigo. É lapidação. É durante a espera que a fé é fortalecida. É na ausência que se aprende a confiar na presença invisível de Deus. Lembra de Abraão? Ele esperou 25 anos pela promessa. José esperou 13 anos entre o sonho e o palácio. Davi esperou anos entre a unção e o trono. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. Ninguém que foi usado por Deus escapou da escola da espera. E se você está nela agora, é porque há algo grande sendo preparado. Porque quem espera em Deus não perde tempo, amadurece, não fica parado, é moldado. E quando o tempo certo chega, tudo faz sentido. Enquanto você espera, o céu está agindo. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início da preparação. Ele está alinhando corações, mudando ambientes, construindo pontes que você ainda não vê. E quando tudo estiver pronto, inclusive você, o que hoje parece parado, se tornará um movimento perfeito de propósito. Mas até lá, continue orando, continue confiando, continue acreditando mesmo quando parecer impossível, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E Ele nunca prometeu velocidade, mas sim fidelidade. E a fidelidade de Deus é o que sustenta a tua espera. Hoje Ele te diz: eu não me atrasei, eu estou chegando no tempo exato, e você não será envergonhado por ter confiado em mim. Que essa palavra se firme no teu espírito, que ela cale toda dúvida, que ela sustente tua fé enquanto os ponteiros do céu continuam se movendo, mesmo quando os teus olhos não veem. Há um tipo de paz que o mundo não entende, uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza da presença. Uma paz que permanece mesmo quando a conta está vazia, o diagnóstico não muda, e o caminho à frente ainda parece nublado. É a paz que Jesus prometeu. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa paz não é emocional, é espiritual. Não é frágil, é firme. E você pode senti-la agora, mesmo com tudo à sua volta, dizendo o contrário. Talvez hoje você acorde com o coração agitado, pensando em tudo o que precisa fazer, resolver, superar. Talvez o peso da responsabilidade esteja te esmagando por dentro, mas Deus está te oferecendo um refúgio no meio da tempestade. Um lugar seguro onde você não precisa entender tudo para continuar. Onde você pode apenas respirar e confiar. Onde a paz não depende do que acontece por fora, mas do que está firme por dentro. Essa paz vem quando você reconhece que Deus está no controle e que o seu papel não é entender todos os caminhos, mas seguir confiando. É como um barco navegando no escuro. Você pode não ver a margem, mas sabe que está sendo guiado. O capitão não perdeu o rumo. E o destino continua certo. A tua vida está nas mãos dele.
E essas mãos jamais falham. Talvez você diga, mas tudo está caindo ao meu redor. E mesmo assim, Deus te responde: eu sou o teu sustento. Talvez você diga, mas ninguém me entende. E Ele sussurra: eu te conheço por inteiro. Talvez você chore no silêncio do teu quarto e Ele diz: eu conto cada lágrima, porque a paz que vem do céu não ignora a tua dor, mas te sustenta dentro dela. Essa paz não é ausência de luta, é presença de graça. Não é negação da realidade, é habitar no sagrado mesmo dentro da crise. E hoje, essa paz está sendo liberada sobre tua mente, sobre teu corpo, sobre tua casa. Uma paz que acalma o coração acelerado, que silencia os pensamentos confusos, que devolve leveza aos ombros que carregam mais do que deveriam. Você não precisa mais se provar, se forçar, se culpar. Você precisa descansar, descansar naquele que te criou, naquele que sabe o que faz, naquele que te guia com amor e te guarda com zelo. E à medida que esta oração segue, você vai sentindo: algo está mudando dentro de você. Talvez o problema ainda esteja lá, mas o desespero foi embora, porque agora há paz. E onde há paz, Deus está presente. Onde há paz, a vitória já começou. Quando os dias se acumulam em silêncio e as respostas parecem não chegar, o coração pode começar a duvidar. Será que Deus ainda me vê? Talvez você já tenha feito tudo o que sabia. Orou, esperou, chorou em segredo, acreditou, mesmo quando tudo gritava o contrário. E ainda assim o céu continuou calado. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada nesta manhã. Deus nunca esquece de quem confia nele. Você pode não estar no palco do mundo, pode não ser notado pelas pessoas à sua volta, mas você está no centro dos olhos de Deus. Ele não mede a tua importância pelos teus feitos, mas pelo teu coração entregue. Ele não esquece de uma única lágrima, não ignora uma única oração, não desperdiça nenhuma dor. Tudo o que você viveu está sendo usado por Ele, não para te destruir, mas para te alinhar. E mesmo que os dias pareçam iguais, algo dentro de você está mudando. Deus não é como os homens que esquecem quando o tempo passa. Ele é eterno. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe a cor dos teus pensamentos mais secretos. E, acima de tudo, Ele tem um tempo exato para agir. Se Ele ainda não respondeu, é porque o momento certo ainda está sendo preparado. Se Ele ainda não moveu aquela situação, é porque há algo maior sendo ajustado, não apenas fora, mas dentro de você. Lembra de Ana que chorava por um filho enquanto era humilhada por Penina? Ela orou em silêncio, derramando o coração diante de Deus. E Ele não esqueceu. Quando o tempo se completou, Ana gerou Samuel, não apenas um filho, mas um profeta. Porque quando Deus responde, Ele não devolve apenas aquilo que pedimos. Ele devolve multiplicado, restaurado e cheio de propósito. Você pode estar esperando por um sinal, por uma mudança, por uma cura, e Deus hoje te dá algo ainda maior, a certeza de que Ele está contigo, que mesmo sem barulho, Ele está agindo, que mesmo no escuro Ele está te guiando, que mesmo quando o mundo te ignora, Ele te chama pelo nome. Essa verdade precisa calar mais fundo do que qualquer dúvida. Você não foi esquecido. Não importa quantos dias tenham passado, não importa o silêncio, não importa o tamanho da tua luta. Deus ainda está escrevendo a tua história. E Ele nunca deixa um capítulo inacabado. O que Ele começou, Ele vai completar. E quando você olhar para trás, vai entender que até o silêncio dele era cuidado. Até a espera era amor. E até o não foi proteção. Agora que o dia já começa a tomar forma e tua alma foi banhada pela palavra, existe algo novo nascendo em teu interior. Não é apenas consolo, é reposicionamento. Deus está te levantando de dentro para fora, está reconstruindo tua fé, tua disposição, tua coragem, e talvez, sem perceber, você tenha sido preparado nesta oração para algo maior do que esperava. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz com propósito. Nada é por acaso, nem mesmo essa manhã, nem mesmo este vídeo, nem mesmo esse momento. Você está sendo chamado para viver o que Deus prometeu.
E isso exige mais do que crer, exige preparo. Porque promessas sem preparo viram peso, mas promessas recebidas no tempo certo viram testemunho. E Deus quer fazer da tua vida um testemunho vivo. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você prospere em paz, em fé, em esperança. Ele quer que tua vida grite ao mundo: valeu a pena confiar. Talvez você ainda não veja sinais concretos, mas fé não vive de sinais. Fé vive de obediência. E neste momento, tua obediência silenciosa, de ouvir esta oração até aqui, de confiar mesmo sem entender, de continuar mesmo cansado, está sendo registrada no céu. Você não está mais no mesmo lugar espiritual de onde começou. Algo se alinhou dentro de você. E o que está alinhado com o céu, cedo ou tarde se manifesta na terra. A preparação foi longa, mas necessária. As lágrimas foram profundas, mas férteis. Os dias difíceis pareceram te afastar, mas na verdade te empurraram para mais perto do coração de Deus. E agora você está mais forte, não por mérito próprio, mas porque o Espírito de Deus te sustentou. E se você está de pé, se ainda há fôlego nos teus pulmões, é porque o melhor ainda não foi vivido. Jeremias 29:11. Não é apenas um versículo para decorar, é um caminho para seguir. É uma direção. E nesta manhã essa direção se tornou clara. Deus ainda tem planos, planos de paz, planos de futuro, planos de esperança. E você não está à margem desses planos, você está no centro da vontade dele. Agora, respire fundo, porque o capítulo final desta oração se aproxima. E nele não haverá apenas palavras, haverá um selo espiritual, uma declaração profética sobre a tua vida, uma entrega total, um amém, que ecoa não apenas da tua boca, mas do teu espírito, porque você está pronto, pronto para viver o que Deus já preparou. Senhor, neste momento sagrado, onde cada palavra foi uma ponte entre o céu e a terra, eu me prostro em espírito diante da tua presença. Entrego a ti, Pai, tudo o que carrego, o que mostro e o que escondo, o que entendo e o que me confunde, o que me fortalece e o que ainda me fere. Eu coloco nas tuas mãos cada plano, cada pensamento, cada expectativa, porque sei que os teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos mais sábios que os meus. Hoje, eu não oro apenas com a boca, mas com a alma inteira. Oro pelos dias em que não consegui acreditar. Oro pelos momentos em que minha fé vacilou e meu coração se encheu de medo. Oro pelos caminhos em que me senti sozinho, mesmo sabendo que tu estavas lá. E peço, perdoa-me, Senhor, pela pressa. Perdoa-me pela incredulidade. Perdoa-me por querer te entender, quando o que precisas de mim é apenas confiança. Nesta manhã, Pai, eu declaro, eu confio. Mesmo quando não vejo, eu confio. Mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que pareça não vir, eu confio. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não mente, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se tu disseste que tens pensamentos de paz ao meu respeito, eu escolho viver debaixo dessa promessa. Visita agora, Senhor, este coração que ora comigo. Que esta pessoa receba o teu abraço invisível, mas real. Que ela sinta a tua presença, enchendo o quarto, o transporte, o trabalho, onde quer que esteja. Que ela saiba que não está sozinha. Que ela perceba que foi guiada até aqui, porque tu a escolheste para viver algo novo. E esse novo começa com entrega. Toca, Senhor, a mente cansada, o corpo aflito, o espírito abatido. Levanta o que estava caído. Ressuscita a fé onde havia desânimo. Cura a alma onde havia angústia. Renova o ânimo. Restaura o propósito. Reacende a esperança. Porque onde o teu espírito habita, não há escuridão que permaneça. Que esta manhã não seja apenas o início de um novo dia, mas o início de uma nova fase. E se for necessário esperar mais, que haja paciência. Se for preciso passar por provas, que haja fé. Se houver silêncio, que não falte confiança. Porque sabemos que no teu tempo, tudo se cumpre, tudo se alinha, tudo se revela, tudo se transforma. E o que hoje é apenas oração, amanhã será
Testemunho. Por isso, Deus eterno, selamos esta oração com um amém cheio de fé. Um amém que não apenas encerra palavras, mas que abre caminhos, que sela no Espírito tudo o que foi dito e faz florescer o que foi semeado. Jeremias 29 não é só um versículo, é a tua promessa viva. E nós a recebemos com gratidão e reverência. Amém.